A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe nessa tarde e com certeza o Senhor tem algo para falar com você nessa tarde. Eu gostaria de começar com um texto que se encontra em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. É uma história de Davi, né? Então, antes de ler o texto, que nós vamos ler do versículo de número 13 até o número 23, de 2 Samuel 12, de 13 a 23, eu gostaria de lembrar a você essa história. Um dia o rei, em tempo de guerra, ele estava no seu palácio, e olhando de lá, ele viu Batseba, e ele cobiçou aquela mulher. Acontece que ela era casada, né? Eu creio que muitos de nós conhecemos essa passagem da palavra de Deus. Cobiçou aquela mulher e a trouxe para o palácio e se envolveu sexualmente com ela. E ela ficou grávida. Acontece que o marido dela, Urias, era um homem de guerra, era um dos soldados de Davi. O que ele fez? Ele tentou fazer com que ele ficasse para poder dizer que ela tinha ficado grávida dele. Não deu certo, porque ele não foi para casa, ele não se achou justo para ir para casa enquanto outros estavam em guerra. E o que aconteceu? Ele intentou colocar Urias bem na frente do pelotão de guerra e ele foi morto. O que aconteceu? Nós vamos ver o que a gestação foi avançando. Nasceu a criança. E quando nasceu a criança, o Senhor levantou o profeta Natan, que chegou diante dele e realmente deu a palavra de condenação ao lado dele, colocando realmente como se alguém tivesse uma única ovelhinha e ele tivesse muitas, e ele tomasse exatamente a única ovelha daquele que só tinha uma. E o que aconteceu? Nós vamos ver o que Davi, no momento, ele falou: tem que morrer. Ele falou: pois é, esse homem é você, Davi. Este homem é você. E eu quero agora que você observe o que vai ser dito aqui na palavra de Deus no versículo de número 13. Daí você vai dizer assim para mim: o que você vai falar de jejum? Calma. Amém? Diz assim: então disse Davi a Natan era o profeta: pequei contra o Senhor. Respondeu Natan: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas porque com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá. Depois que Natan foi para sua casa, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela caiu gravemente enferma. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou e, recolhendo-se, passava a noite toda prostrado em terra. Os anciões da sua casa foram ter com ele para o levantar da terra, mas ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia a criança morreu. Temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque pensavam: estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não davam ouvidos à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta? Ela poderá cometer um desatino. Ele poderá cometer um desatino. Viu Davi que os seus servos falavam baixo e entendeu que a criança era morta. Perguntou aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: é morta. Então Davi se levantou da terra, depois de ter se lavado, ungido, mudado as suas vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e a seu pedido serviram-lhe pão e ele comeu. Perguntaram-lhe os seus servos: e é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, mas depois que a criança morreu, te levantastes e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque pensava: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim, de modo que viva a criança? Mas agora que é morta, porque jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Feche os seus olhos. Pai eterno, Deus santo,
É o Senhor que ministra, Espírito Santo de Deus, nas nossas vidas. Abre-se-nos o entendimento, que a tua palavra encontre em cada coração uma morada, uma resposta, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor abra os horizontes de cada coração e que o Senhor ministre em nós a verdade da tua palavra e o compromisso para contigo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria perguntar para você nessa tarde: você acha que o jejum de Davi teve sucesso ou insucesso? Nessa história, quem ousa dizer que teve sucesso? Ninguém. Ninguém achou que teve sucesso nesse jejum de Davi? Por quê? A criança morreu. Acontece, amados, que Davi sabia jejuar. Davi sabia que realmente não era para mudar a vontade de Deus, mas era para mudar o seu coração. Amém. Teve sucesso, sim, porque enquanto ele jejuou e orou, o Senhor preparou o coração dele para a morte da criança. E mais do que isso, sabe por que Davi foi e adorou, amados? Porque ele reconhecia que Deus é justo. Davi sabia e contemplava a justiça de Deus, e ele sabia que ele merecia o que tinha acontecido. Posso ouvir um amém? Amém. Ele entendeu. Mas eu quero te dizer, amados, que, veja bem, depois que a criança morreu, o que aconteceu? Ele se levantou da terra, ele tomou banho, ele se ungiu, ele se vestiu, né? Ele foi na casa do Senhor, adorou, e em seguida ele comeu e bebeu. Amém? Então nós vamos falar aqui realmente um pouco sobre o jejum. E nós vamos ver que existem diversos tempos para nós jejuarmos, amados. Eu não sei quantos de vocês têm a prática, mas Jesus nos ordenou, é mandamento do Senhor que o povo de Deus jejue. Você vai dizer assim: por que eu devo jejuar? Minha amada, meu amado, você que está aqui também, eu te pergunto: você vai na academia para quê? Você come para quê? Você tem disciplina para ir na academia? Você tem disciplina para o teu corpo? Você precisa ter disciplina para a tua alma também. E eu quero te dizer que a fome primeiro nasce na nossa mente e depois vem para o nosso físico. E o Senhor nos ordena que nós mortifiquemos a nossa carne. Aí você vai dizer assim: por quê? Para você dar a primazia de Deus na sua vida. O jejum, amados, traz para nós a primazia de Deus. É quando nós negamos a nossa própria vontade para que a vontade de Deus se cumpra em nós. Davi sabia perfeitamente isso. Ele sabia que Deus não ia mudar, porque Deus é justo. Mas o que ele fala lá? Ele fala assim: será, quem sabe, ele se compadecerá de quem? De mim. Ele sabia que Deus trabalha no coração daquele que jejua, amados. Nós não podemos demandar a Deus o que ele fazer, mas nós podemos ser preparados na intimidade do nosso coração para estarmos ouvindo e fazendo a vontade de Deus em nós. Amém? E nós vamos ver o quê? E eu entendo também que o jejum é uma forma, amados, de nós também retribuirmos o amor de Deus para conosco. O jejum é um mandamento? Sim, é um mandamento do Senhor. E nós vamos ver o quê? Que nós podemos retribuir este amor ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor é o primeiro na minha vida. A minha carne, a minha vontade não importa. Importa que o Senhor tenha a primazia. Amém? E nós vamos ver o quê? O que simboliza? Lá no Velho Testamento, o jejum era acompanhado de vestes de saco e cinza na cabeça, né? O que isso representa? Humilhação, né? E mudou
mudou no Novo Testamento? Não. O princípio do jejum é o mesmo. Estarmos humilhando-nos diante do Senhor, para que Ele trate conosco, amados. Para que Ele trate conosco. Para que nós tenhamos ouvidos espirituais, para ouvir a voz do Senhor. Amém? Né? E o que representa o jejum? O jejum nada mais é do que um período de abstinência. Abstinência de alimentos, né? Então, essa abstinência de alimentos pode ser por um período de horas, de dias, de semanas. Isso vai depender do propósito que você tem diante de Deus. Nós acabamos, até agora em maio, de fazer o jejum de Daniel, o que? 21 dias, amém? Né? E aprendemos muito com isso. Então, o jejum ele pode ser coletivo e ele pode ser individual, amém? Mas nós vamos ver, amados, que todo jejum é permeado de propósito. Você pode o quê? Tirar todos os alimentos, vamos dizer, por um período de horas, ok? E você pode o quê? Realmente fazer jejum de algumas tipos de comida que você se sente atraído e que te dá prazer. Não adianta você fazer jejum, amado e amada, daquilo que você não gosta, viu? É hipocrisia isso, viu? O nome disso é hipocrisia. Não, eu vou tirar isso aqui porque eu não gosto muito. Para, cria vergonha na cara. Isso é hipocrisia, ok? É tirar aquilo que te dá prazer. O jejum de Daniel, amados, ele não comia aquilo que era deleitoso, aquilo que era gostoso, aquilo que eram as iguarias do reino. Não. E esse deve ser o nosso propósito também. A quem pergunte o seguinte, né? Que realmente nós possamos fazer um jejum, por exemplo, de chocolate. Tem gente que faz jejum de chocolate, é válido. Se você é ávida por chocolate, é válido, né? Outros fazem jejum com água, sem água. Nós vamos ver o quê? O que importa é que você tenha um propósito nesse jejum e que você não perca o foco. Deus vai trabalhar em você. Você não vai mudar o coração de Deus, mas Deus vai mudar o seu coração. Amém? Tá? E nós vamos ver, amados, que, por exemplo, nós precisamos ter propósito nisso. Nós podemos ter propósitos mesmo nesse jejum, de forma que nós possamos apresentar diante de Deus aquilo que realmente nós estamos necessitando ser mudados. Então você vai ver que existem diversas formas de jejum. O caso de Davi. Qual que foi o propósito do jejum de Davi, amados? Alguém pode me dizer? Arrependimento. Arrependimento de um pecado cometido. Tá? Mas nós vamos ver, amados, que nós também podemos ter formas de jejum, né? Que é de consagração. O que é um jejum de consagração? É quando muitas vezes você se vê tentado por alguma coisa, é por um pecado não cometido, mas que você sente que aquilo está sempre diante de você e que aquilo te incomoda. Você pode fazer um jejum de consagração, pedindo ao Senhor que o Senhor trate com você e te liberte completamente daquilo que te atrai. Amém? Nós vamos ver que existem também outras situações de jejum que são necessários e que são importantes que nós façamos jejum também. Nas situações de enfermidade na família. Sim? Situações de enfermidade na família. Nós vamos ver o Salmo 35:13. O Daniel vai pôr para mim, amado? Salmo 35:13. Nós vamos ver o que? Que muito importante. Nós jejuarmos quando tem alguém enfermo na nossa família ou nós mesmos estejamos enfermos. Né? Realmente que o Senhor trate conosco de tal forma que isso traga cura nas nossas vidas. Amém? E na vida daquele que nós realmente estamos intercedendo. Olha lá, mas quanto a mim, quando estavam enfermos,
as minhas vestes eram um saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu Senhor. Amém? São situações que nós podemos e devemos jejuar também. Mas nós vamos ver que existem jejuns com propósitos específicos. Amém? Que propósitos específicos são esses? Então nós vamos pegar algumas situações, né? Jesus, por exemplo, jejuou antes de iniciar o seu ministério. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Moisés, ele jejuou 40 dias e 40 noites pelas tábuas da lei, né? Davi, nesse caso, confessando o seu pecado. Mas nós vamos ver o quê? Que existem diversos propósitos pelos quais nós podemos jejuar. Nós podemos jejuar pela nossa família. Devemos jejuar pela nossa família. Apresentar os nossos queridos diante do Senhor. Esse é um dos propósitos do Desperta Débora, que nós aqui estamos o quê? Representando também. No Desperta Débora, nós oramos, nós jejuamos e nós clamamos pelos nossos filhos. Não só os nossos amados, mas de todos aqueles que estão alistados. Aqui em Lins, nós temos 416 filhos pelos quais nós oramos. Não oramos só pelos nossos. Em Bauru, amados, tem mais de 1.500 filhos pelos quais nós também oramos. Então, eu quero te dizer, jejum e oração movem o coração de Deus. Memoriza isso. Jejum e oração movem o coração de Deus e te transforma e me transforma. Amém? Nós vamos ver o quê? Que podemos jejuar também por portas abertas. Então, hoje eu estava ouvindo uma palavra pela manhã de um pastor mostrando que jovens da igreja dele saíram no meio da cidade e estavam evangelizando. E o Senhor estava dando palavra profética para esses jovens e eles ministravam. E tinha um grupo de jovens que estavam ministrando a palavra de Deus e tinha um outro grupo que estava atrás deles perseguindo-os. E alguém do grupo, o Senhor revelou que aquele grupo que estava atrás pretendia fazer mal àquele grupo que estava evangelizando. Eles pararam, e naquele instante, aqueles que estavam realmente perseguindo, chegaram-se a eles. E o Senhor deu uma palavra profética para um deles. E o Senhor quebrou todo aquele grupo que estava perseguindo aqueles que estavam levando a palavra de Deus. Amados, é um tempo de jejuar, é um tempo de orar, é um tempo de buscar. Você quer o batismo no Espírito Santo? Clame ao Senhor, jejue e busque ao Senhor. Você quer dons espirituais? Ore, jejue, busque ao Senhor. Você vai ver o que o Senhor tem muito a fazer na sua vida e nas nossas vidas. Profissionalmente, você precisa de portas abertas. O Senhor pode abrir essas portas através do jejum. A oração e o jejum abrem portas, amados. E nós precisamos entender isso, que o nosso papel é mais do que realmente o que? Nós estarmos simplesmente em oração. O Senhor quer, sabe o que, amados? Que nós mortifiquemos a nossa carne, porque quando nós mortificamos a nossa carne, nós nos aproximamos mais de Deus. Amém? Nós ouvimos melhor a voz do Espírito Santo e estamos mais prontos para fazer a vontade de Deus. Existe um outro texto que está em Joel 2,15, que nós vamos ver o que é muito importante também. Joel 2,15 diz assim: tocai a trombeta em Sião, santificai o jejum, convocai uma assembleia solene. Tá? Nós vamos ver, amados, que isso aqui muitas vezes se faz necessário. Nós vamos ver o que não só nós individualmente, mas nós muitas vezes nós temos, por exemplo, na segunda-feira, um programa de jejum do Desperta Débora, né? Onde nós do Desperta Débora jejuamos pelos propósitos do Ministério Desperta Débora. Mas nós vamos ver o que aqui a palavra de Deus fala: santificar o jejum.
Santificai o jejum. E o que o Senhor está fazendo? Interceda. Você quer que uma pessoa seja salva? Uma das coisas que eu sempre digo é: se você está aqui hoje, amado, se eu estou aqui hoje, é porque alguém orou por nós. Amém? Alguém pagou um preço por você e por mim. E nós estamos aqui, amados, para pagar um preço pela vida pelas outras vidas que precisam chegar a essa gente. Amém? Então nós intercedemos através do jejum também. Nós nos colocamos na brecha pela pessoa que nós queremos ver salva, aquela pessoa que nós queremos ver curada, aquela pessoa que nós queremos ver liberta, ok? Nós precisamos jejuar em prol disso, amém? E nós vamos ver, amados, existe também como se faz o jejum. Como que se faz jejum? Muitas vezes nós nos deparamos com situações em que muitas mulheres me perguntam isso. Eu tomo medicamentos, eu tomo uma série de medicamentos pela manhã. Eu tenho dificuldade em fazer jejum. Eu quero te dizer que se você nunca jejuou, comece. Comece. Tá? Comece com poucas horas. E à medida que seu corpo vai se acostumando a isso, você vai aumentando as suas horas de jejum, né? As pessoas que tomam medicação pela manhã, você vai dizer assim: que orientação você dá? Tome o seu café da manhã, tome os seus medicamentos e faça um jejum. Prorrogue o teu almoço, vai almoçar 2, 3 horas da tarde, mas esteja em oração, esteja lendo a palavra de Deus durante esse período de jejum. E você pode ir aumentando este período. Então nós podemos, amados, ter práticas de jejum que podem ser mais variáveis. É aquele jejum que pode ser o quê? De uma determinada coisa ou de determinados tipos de alimentos. Eu quero te dizer, querido e querida, amados do Senhor, que nós não estamos, quando jejuamos, preocupados com o alimento. Não. Nosso propósito é outro. Nós não estamos preocupados com o que vamos comer ou o que vamos deixar de comer. Nós estamos preocupados em agradar a Deus e que a vontade dele esteja em nós. Amém, queridos? Então veja bem, né? Nós vamos ver que o jejum, o Senhor falou: quando você jejuar, entra no seu quarto, lava o teu rosto, não mostra para ninguém que você está jejuando. Não mostra para ninguém. Não bata no peito dizendo: eu jejum. Né? Você já se mostrou para outros, deixou de ser visto por Deus. Sim? E é muito interessante quando o Senhor fala: entra no teu quarto, ore ao Senhor e Ele te vê. Eu gosto muito de pensar nisso. Antes de você orar, meu amado, minha amada, o Senhor olha para você no teu quarto. O Senhor olha para você no seu jejum e examina o seu coração, o meu coração. Fico imaginando, né? Que o Senhor está ali. Você está lá no seu quarto, você está em jejum ou você está orando. Você entra na presença do Senhor. Eu fico imaginando Jesus olhando para nós e primeiro dizendo: qual é a motivação desse coração? Qual é a motivação desse jejum? E eu paro para depois imaginar que daí sim, quando o Senhor detecta aquele que está no nosso coração, Ele inclina o seu ouvido e as nossas orações sobem como incenso diante da presença do Senhor. Amém? Mas eu quero finalizar com uma outra palavra que se encontra em o quê? Em Isaías capítulo 58. Eu acho que é o fecho que nós precisamos em termos de jejum. Nós precisamos entender algo extremamente importante. Isaías 58, amados, do versículo de número 3 até o versículo 12, nos mostra o que o Senhor entende que é o jejum para nós e que nós precisamos entender que é o que agrada o coração de Deus. Amém? A palavra diz assim: dizem, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso?
Será que Davi pensou assim? Eu jejuei, Senhor, minha criança morreu igual. A pergunta que muitos fazem: por que eu jejuo? E parece que nada acontece, né? E a palavra aqui nos responde: por que nos afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e explorai todos os vossos trabalhadores. Lembra? O Senhor vê. O Senhor vê, amados. E o Senhor está observando. A palavra de Deus fala: com a minha boca confessam o meu nome, mas o seu coração está distante de ti. Deus examina. Deus examina. E aqui fala assim: de que adianta você falar, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, e tratar mal os seus funcionários? Você não ser justa com eles. Eu tive uma ocasião em que eu trabalhei com uma pessoa, e essa pessoa, lá atrás, bem lá atrás, e essa pessoa, eu arrendava um consultório. Não é assim? Não é não. E o que aconteceu? Essa pessoa, eu tinha um combinado com ela. E depois o que? Esse combinado começou a ser multiplicado. E um dia eu cheguei diante dessa pessoa e falei assim: escuta, mas isso não é justo o que você está fazendo. Essa pessoa olhou para mim e falou assim: eu não estou aqui para ser justo. Eu falei: ah, não. E eu também não estou aqui para ser paga de injustiça. Amados, Deus vai olhar o coração. Deus vai olhar o coração, amados. E nós vamos ver, o Senhor está observando como que você trata os seus trabalhadores. Como você trata a mulher que limpa a tua casa. Se você é uma empresária, como você trata aqueles que te servem e que estão subordinados a você. E a palavra continua: para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com cunho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. E o Senhor continua dizendo: é esse o jejum que eu escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? É isso que chamas de jejum? Dia aprazível ao Senhor? O que o Senhor está falando? Não adianta se humilhar. Não adianta se vestir de saco e cinza, se as tuas atitudes não refletem o amor de Deus, nem a nova criatura em Cristo Jesus que você é. Não adianta nada, amados. E a palavra de Deus diz assim: não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre os quebrantados e despedaces todo o jugo. Amados, nós não podemos e não devemos ser instrumentos de opressão na vida de ninguém. Nós não podemos e não devemos, vou dizer de novo, ser instrumentos de opressão na vida de ninguém. Você que é casada, do seu marido, dos seus filhos. Nós não podemos ter na nossa vida profissional o ser um instrumento de julgo na vida do outro. Colocar aquilo que Deus já removeu. O Senhor observa. E o Senhor diz assim: não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu cubras e não escondas do teu próximo? Então, presta atenção. O Senhor está falando: olha de novo, eu estou te vendo com o teu próximo. Eu estou vendo a tua oração. Eu estou ouvindo a tua oração, mas eu estou vendo as tuas atitudes. Olha o resultado. Quando nós o quê? Nos deixamos quebrar e para fazer a vontade do Senhor. Olha que tremendo. O versículo que estava no convite: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. A tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua
retaguarda. Amém. Falamos de intercessão por cura, amados. Falamos de um caminho próspero, abençoado na nossa caminhada com o Senhor. Se nós realmente deixarmos de fazer a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus, nós vamos receber tudo isso. Amém? E o Senhor continua dizendo: então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender o dedo e o falar iniquamente. Olha os mexeriqueiros, né? Cala a boca de Norá, né? Eu uso muito essa expressão. Cala a boca de Norá. Por quê? Mexeriqueiro, amados. O Senhor está observando. Não adianta nada eu fazer jejum e ter uma língua que não cabe na minha boca para defraudar o meu próximo. Para realmente o quê? Imprimir sobre ele algo que não é devido. O Senhor tudo observa. E o Senhor diz assim: se tirares o dedo, estender o dedo e o falar iniquamente, se abrires a tua alma ao faminto, se fartares a alma aflita, então a tua luz, presta atenção, nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Presta atenção. O que é trevas aqui, amados? Toda situação de dificuldade na sua vida. Às vezes a gente olha trevas e acha que é só inferno. Não, é toda situação de dificuldade na sua vida, na minha vida. E o que o Senhor nos garante aqui? Né? Que a luz nascerá nas trevas e será como a luz do meio-dia. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. É isso que você quer? É o que eu quero. Volto a te dizer, primeiro o teu coração. Jesus observa o teu jejum e observa o teu coração, a tua motivação e as intenções do teu coração. Os que de ti procedem edificarão lugares. Presta atenção. Promessa para os nossos descendentes, amados. Olha a promessa para os nossos descendentes. Diz assim: os que de ti procederem edificarão lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de veredas ou moradas. Faz assim. Peguei. Em nome de Jesus. Amém? Faz o jejum com propósito. Faz o jejum com propósito. De Deus mudar o seu coração. Amém? E nós vamos ver aqui por fim. Se desviares o teu pé de profanar no sábado, de fazer a vontade no meu santo dia, e se chamardes o sábado deleitoso santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs. Esse, amados, é o jejum de sucesso. Esse é o jejum que o Senhor tem programado para nós. Tá? Então alguém vai dizer assim: nossa, tem gente que faz jejum que de 3 dias, 4 dias, 1 dia, 7 dias, 10 dias, 21 dias, 40 dias, né? E nós vamos ver, amados, primeira coisa, quando você pensar no jejum, examine bem o teu coração e veja bem os propósitos e as intenções que você tem nisso, e que você seja muito abençoado, que você tenha a disciplina. Eu quero te dizer o seguinte, meu amado, minha amada, jejum faz parte da nossa vida cristã. Deve fazer parte da nossa vida cristã. Como orar faz parte da vida cristã. Como ler a palavra faz parte da vida cristã. Como testemunhar faz parte da vida cristã. O jejum também faz parte da nossa vida cristã. E Jesus disse, quando perguntaram para ele:
os discípulos de João: nós jejuamos, e os fariseus também, né? Nós jejuamos, porque os teus discípulos não jejuam? Ele falou: não. Enquanto eles estão com o noivo, eles não precisam jejuar, mas o dia que o noivo se for, eles jejuarão. Amém? O Senhor Jesus se foi, mas Ele está presente no Espírito Santo de Deus. E nós oramos, esperando a vinda do nosso Rei e Senhor Jesus. Que até lá nós sejamos fortalecidos, vitoriosos, que sejamos abençoados ao entrar e ao sair, que sejamos prósperos nos nossos caminhos e benditos sejam os nossos filhos. Amém? Amém. Fecha os teus olhos. Pai querido, Deus eterno, formoso é, Senhor Deus, em tudo que tu criastes e tu fizestes. Formoso é, Senhor Deus, nos céus e na terra. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus, o Senhor das nossas vidas. Nós te agradecemos pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz por nós, pelo sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Eu te agradeço, ó Pai, por esse momento. Eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço, ó Pai amado, porque poderoso é o teu nome para testificar no coração de cada um daqui que está, Senhor Deus, que a tua palavra é a verdade e a verdade nos liberta, Pai. Nós te bendizemos por isso, que o coração de cada um, Senhor Deus, seja enternecido para buscar a Ti e deixar cumprir a Tua vontade em nós. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a nossa caminhada. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, o fruto das nossas mãos e que nós possamos produzir frutos que permaneçam para a vida eterna. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.